Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Estamos aqui para ver a nossa primeira web aula, a aula 1 da disciplina Gestão Estratégica de Pessoas. Eu sou a professora Maraí Rodrigues, sou mulher, branca, os olhos claros, cabelo grisalhos, um pouquinho gordinha, estou usando uma blusa branca, uma calça jeans azul e um sapato mocassim verde. Hoje nós vamos começar a nossa disciplina e eu vou mostrar para vocês agora o conteúdo que nós vamos desenvolver ao longo desta unidade. Vamos nessa? Muito bem! Então, o nosso tema de hoje é a evolução na gestão de pessoas. Nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução na área de recursos humanos e o novo mundo do trabalho, né? Vamos falar um pouquinho sobre a complexidade no mundo contemporâneo e também do impacto da globalização no mundo do trabalho. É importante a gente dar essa passadinha pela história, ver como é que a coisa evoluiu. Porque a gente nota hoje em dia que tem uma certa confusão, assim, o que é recursos humanos, o que é gestão de pessoas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, tá certo? Vamos em frente. Então, a gestão de recursos humanos é uma função executada nas organizações e essa função ela facilita o aproveitamento eficaz das pessoas, né? No caso aí dos funcionários, para atingir metas individuais e metas organizacionais. Então, recursos humanos nada mais é do que uma função. Está muito ligada à questão mais trabalhista, de legislação, né? Mas são direitos e deveres adquiridos pelas pessoas e que devem, por lei, serem obedecidos, tá certo? Agora, olha só, esse conceito de gestão de pessoas, ele é bem maior, né? Ele entende que a gestão de pessoas é responsável por um conjunto de políticas e de práticas que permitem a conciliação de expectativas entre o que a organização quer, né, o que ela precisa, e além disso as pessoas, para que ambas juntas, né, possam realizar ao longo do tempo. Essa definição é de Dutra. Dutra é um pesquisador importante, né, nessa área de gestão de pessoas. Percebe a diferença? Não é tratar as pessoas apenas como um recurso, mas as pessoas são um fator assim, primordial para que as organizações possam, juntamente com essas pessoas, alcançar os seus objetivos. De tal forma que as pessoas queiram também contribuir, colaborar, valorizar a organização, entende? Não é usar as pessoas como um recurso, né, um trampolim para se desenvolver, não. É crescer junto com as pessoas, é gerenciar as pessoas de uma forma que seja bom para os dois lados. Nas próximas unidades nós vamos falar inclusive sobre a qualidade de vida dessas pessoas no trabalho, né? Então, de quando surgiu esse conceito até os momentos atuais, houve muita mudança, né? Houve uma época em que se falava até, se fazia, né, se praticava escravidão. Olha o outro extremo aí, né? A gente fazendo com que as organizações possam alcançar os seus objetivos juntamente com as pessoas que fazem parte, que carregam essa organização, né? Então vamos em frente. O RH, a gente fala RH, a gente está falando em recursos humanos, né? Essa área, essa função que atua com as pessoas, que foi desenvolvendo ao longo do tempo até chegar a ser conhecida atualmente como a gestão de pessoas, ela passa, ou passou, ainda passa, por algumas fases. Nós trouxemos aqui algumas delas. A primeira fase é uma fase reativa, ele tem um posicionamento reativo. O que é isso, professora? É quando ele trabalha apenas como departamento de pessoal, sabe? Com aquelas atividades burocráticas.
é aquele setor, é aquele departamento que cuida apenas da parte mais legal da coisa, né? Mais burocrática, mais formal, por exemplo, férias, 13º, bonificação, vales, benefícios. É importante, lógico, tem que fazer isso, mas existem ainda, até hoje em dia, existem algumas organizações que não passam disso, só fazem isso, né? Porque muitas vezes fazem motivadas por determinada declaração que tem que entregar, ou porque está recebendo algum tipo de fiscalização, e aí corre para colocar tudo em dias, né? Então, essa postura, hoje em dia, ela é tida mais como uma postura reativa, ou seja, é uma reação, a pessoa vai e faz quando precisa, né? Depois, ela foi evoluindo, né? E hoje em dia existem organizações que têm um posicionamento mais assim de parceria próxima dos gestores, né? Possibilitando o desenvolvimento de talentos. Já foi uma evolução. Nesse momento, a gestão de pessoas ela está voltada para desenvolver as pessoas para trabalharem nessa organização, desenvolvendo nelas, né, as capacidades, as competências para desenvolverem os seus trabalhos de acordo com a necessidade dessa organização. Ainda não é, assim, digamos, o ideal que se espera, mas já é um grande passo, né? Já foi uma grande evolução essa de possibilitar o desenvolvimento de talentos, treinando as pessoas, capacitando para que elas possam exercer uma nova função, que elas possam desenvolver um novo trabalho. Elas às vezes estão naquela organização há bastante tempo, mas ainda não têm habilidade para fazer outra coisa. Então a empresa desenvolve, treina, prepara aquela pessoa, vai dando mais confiança para ela fazer o que ela tem que fazer, né? E temos ainda outras organizações atualmente que elas já possuem um posicionamento mais estratégico. Olha aqui o jogo de xadrez, né? É um jogo de estratégia. É uma postura mais proativa, ou seja, ela vai buscar as informações antecipando essas informações para que ela possa se prevenir, se preparar para o que vem aí na frente. Pode ser até que não aconteça nada, mas pode ser que sim. Então, sabe aquelas pessoas que têm assim um plano B debaixo da manga, né? Um plano C? Então, elas começam a agir proativamente, não espera a bomba estourar, já vai prevenindo. Olha, vamos fazer assim antes que a coisa complique. Ou então prevê, olha, vai acontecer tal mudança, a legislação mudou, ou alguma oportunidade assim que surge e a pessoa de olho naquilo já pensa, olha, vamos preparar o pessoal aqui, que é para quando isso acontecer, a gente já está com o pessoal preparado para assumir esse novo cenário. Por isso que a gente fala que é proativo, né? Proativo, propositivo, né? Com informações que auxiliam a antecipação das necessidades que podem surgir na gestão de pessoas, né? Claro que tem coisas que a gente não consegue prever, mas acontecem, né? Como, sei lá, certos acidentes acontecem e a gente não tinha como prever. Por exemplo, sei lá, um terremoto, alguma coisa nesse sentido, né? Mas quando é alguma coisa que a gente consegue prever, uma mudança na lei, uma nova tendência, uma forma que as pessoas descobriram que estão sendo feitas, por exemplo, na iniciativa privada, por que a gente não puxa essa ideia também para a iniciativa pública? Ou seja, agir de forma proativa, não esperar a coisa ficar emergente, assim, ficar pegando fogo, né? Já vai agindo para prevenir, porque vai ser bem melhor assim, tá certo? Isso também é um pouco do conteúdo que a gente desenvolve agora nessa unidade 1. Lembrando que nós disponibilizamos também leitura de alguns capítulos de livros que estão lá na minha biblioteca, no SWAP, e também alguns vídeos que a gente disponibiliza, né, do YouTube, para vocês assistirem, que vai deixar bem mais esclarecido, bem reforçado todas essas ideias que a gente está trazendo aqui. Recomendo muito que vocês assistam, tá?
tá certo? Então vamos em frente. Bem, esse nosso mundo hoje em dia, ele é um mundo mais complexo, né? A gente fala complexidade do mundo contemporâneo. Por quê? Porque envolve muitas variáveis, a gente trabalha muito questões de sistemas, coisas estão muito interligadas, não é? E da mesma forma, a gestão de pessoas também precisa estar conectada com tudo que está acontecendo à nossa volta. Então, muita coisa mudou. Por exemplo, o estilo de trabalho que se utilizava no tempo da sociedade industrial mudou muito. Né? Naquele tempo as pessoas não tinham direito, não havia Organização Internacional do Trabalho, né? Não havia uma preocupação com o ser humano ou com o fato de ser criança, adolescente, adulto. Então muita coisa foi mudando no mundo, né? E as empresas, as organizações, elas também foram mudando. Então, hoje em dia, às vezes as pessoas se surpreendem porque elas falam assim, eu queria um trabalho. Né? Mas às vezes elas podem não se sentir preparadas para encarar o que vem pela frente, né? A gente precisa estar sempre de olho, se capacitando, né? Se informando, porque o mundo mudou bastante. Então não existe mais aquele trabalho que era conhecido no tempo da sociedade industrial, né? Aquele trabalho que era só esforço repetitivo. Hoje em dia a gente tem computação, a gente vê as coisas que são desenvolvidas de forma automatizada, robôs que exercem certas atividades que são muito desgastantes para o ser humano. Então a gente precisa estar preparado já para outros postos, para fazer outras coisas, outras atividades diferentes. Né? Desenvolver na gente mesmo capacidades que a máquina não tem capacidade de fazer. Né? A outra coisa que a gente precisa observar é que a sociedade da informação e do conhecimento deixam aparentes complexas relações econômicas, políticas, sociais, relações tecnológicas, culturais e até mesmo dos valores pessoais. Hoje em dia, existem muitas questões, muitas variáveis que estão em jogo, né? Questões políticas, questões de valores, né? Os valores organizacionais, os valores pessoais. Então, isso hoje em dia está muito transparente. Já ouviram falar que às vezes as pessoas são até canceladas, né? Porque elas falam muitas vezes sem pensar, sem levar em consideração os desdobramentos daquilo que elas disseram. Então, a gente também, enquanto gestão de pessoas, a gente precisa estar ligado nesses assuntos. A gente precisa estar atento a essas coisas para que nós possamos dar declarações que sejam compatíveis com aqueles valores que a nossa organização preza, para a gente não ir contra aqueles valores, aqueles princípios da nossa organização. Né? Então, a gente precisa estar muito atento. A informação ela vai muito rápido, ela acontece o tempo todo, toda hora. E a gente precisa prestar muita atenção nisso. Né? E o que mais? Esse contexto atual, essa nova forma de ser, ela privilegia o conhecimento construído pelos indivíduos. Aquilo que o indivíduo desenvolveu em si, as competências, as habilidades, os conhecimentos que ele tem, é muito valorizado pelas organizações. Elas, às vezes, já procuram um profissional que tenha aquele perfil, né? Ou aquela habilidade, ou aquela competência. Nós vamos tratar mais para frente com bastante detalhe essa questão das competências, né, individuais e organizacionais. Mas a informação hoje em dia está aí, aberta para todo mundo que quiser conhecer. Existem chats, né, até chats de inteligência artificial hoje que a gente pode ver, consultar e esclarecer muitos pontos, e as pessoas estão começando a ficar preocupadas. Nossa, isso está acontecendo, né? Claro que ainda está muito no comecinho, mas ainda tem muita coisa acontecendo e essas mudanças acontecem muito rápido, né, na vida da gente. Então, a gente precisa estar atento a essas mudanças, participar dessas mudanças e se desenvolver junto, né, com essas mudanças,
para nosso benefício e também para o benefício das organizações que a gente participa. E outra coisa que mudou muito é novos formatos de empregos, né, de trabalhos. Quantas pessoas hoje em dia trabalham remotamente, né, teletrabalho, home office, como fala, elas trabalham de casa, não tem mais aquela necessidade de você se deslocar, às vezes, no trânsito, um trânsito terrível que te consome várias horas importantes do teu dia para se reunir num escritório presencialmente, enquanto que muitas vezes a gente pode desenvolver remotamente, né? De casa mesmo a gente pode estar fazendo as mesmas coisas, às vezes até de uma forma mais produtiva, porque em casa a gente se sente mais tranquilo, mais relaxado, não precisou enfrentar o trânsito, então a gente trabalha assim de forma mais prazerosa, né? Claro, dependendo da organização, né? Não estou dizendo que é ruim trabalhar presencialmente, de jeito nenhum. Eu estou apenas comentando aqui que existem outras formas, diferentes daquelas que a gente foi acostumado a ver há 10 anos, né? Há 15 anos. Então, a gente tem o tempo todo que está se ajustando, se renovando e se adaptando. Então, hoje, é mais complexo, né? Essa nova forma de ver como é que o mundo funciona, e a gente não pode ficar parado esperando a coisa passar, porque não vai passar, né? Da mesma forma, vocês estão aí me assistindo de forma EAD, né? A educação à distância veio e não vai voltar, não. A tendência agora é aumentar cada vez mais, né? E é por isso que a gente está se falando assim de forma remota. Gente, qualquer dúvida é bom sempre estar esclarecendo. Procura a gente lá pelo AVA, né, pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem. Pergunta também para o seu professor mediador. Se você não quiser falar direto com a gente, fala com o mediador, que ele transmite a informação para a gente. Nós estamos assim disponíveis para auxiliar, para tirar dúvida, tá? E para deixar algum ponto mais esclarecido que porventura possa não ter ficado claro nas nossas aulas, tá certo? Bem, além disso, do que a gente estava falando sobre a questão da globalização, né, e o mundo do trabalho, é importante a gente observar o seguinte: existem elementos culturais que são externos, que interferem muito nas culturas locais, não é? Por exemplo, na linguagem, a gente tem acesso a informações de outras culturas, não é só dentro do país, fora também, né? Então a gente fica curioso, né? Com tanta novidade que a gente vê acontecendo aí fora, costumes, né? Como, por exemplo, alimentação, né? Novos tipos de fazer determinada gastronomia, né? Tem tanta coisa nova, linguagem. Quantas palavras, por exemplo, do inglês, que por conta da internet elas foram absorvidas e a gente fala assim hoje em dia com tanta naturalidade, né? Por exemplo, vou escanear isso aqui, né? Deleta isso. Então são coisas que a gente nem se percebe quando vê, a gente já está usando assim como se conhecesse desde criancinha, não é? Porque a gente tem muito contato com muita informação dentro e fora. Então essas informações, às vezes elas vêm de fora e elas acabam alterando, modificando a nossa realidade, né? Às vezes a gente vê as coisas fora e acaba trazendo, né, um costume, um novo hábito, algo interessante, algo que foi mais prático, então a gente traz para o nosso dia a dia, né, para a nossa casa e para o nosso ambiente de trabalho também. O que mais? A globalização, ela pode gerar elementos sociais de desenvolvimento local, né? É isso que a gente estava falando agora. Então, às vezes, você vê uma nova prática, uma forma de fazer fora e acaba trazendo para cá, porque viu que é uma forma legal, é algo mais prático, é mais fácil de fazer. Então, no trabalho isso também acontece, né? O próprio fato de trabalharmos em casa, né, remotamente, isso daí foi algo que não surgiu agora, né? Já tinha surgido antes em outras nacionalidades e agora está cada vez mais forte.
assim no nosso país, né? Nosso dia a dia, a gente prestar esse tipo de serviço. O que mais? A velocidade e quantidade de informações. Nossa, isso aí nem precisa dizer, né? Quanto de coisa que a gente aprende a consultar, a conhecer através da internet, né? Através de ferramentas como, por exemplo, o Google, o YouTube, as redes sociais de uma forma geral, né? Então a gente vai e pergunta. É claro que temos que tomar muito cuidado também para a gente não ir acreditando em tudo que a gente vê. A gente às vezes recebe muita informação que não é verdadeira, então a gente precisa ter o bom senso para analisar se aquilo ali é verdade mesmo, tá? Mas a velocidade com que as coisas acontecem é muito grande. A facilidade também que a gente tem acesso a essas informações é muito grande. Então a gente pode também tirar um certo benefício disso. Né? E também a tecnologia é um dos elementos de rápida transformação, justamente por conta dessa troca de informações. A gente troca conhecimentos, informações de forma tão rápida que tudo pode mudar de uma hora para outra. Né? Às vezes as pessoas conseguem até influenciar, né, uma comunidade inteira para votar em determinado candidato ou não votar, por exemplo, né? Graças à velocidade com que essas informações são transmitidas e são divulgadas. E, mais uma vez, eu reforço a questão da gente estar de olho se realmente, né, está sempre verificando se aquilo procede, se é verdade mesmo, antes de sair acreditando em tudo que a gente vê, não é? Então, vamos em frente. Bem, essas são as nossas referências, né, das que nós utilizamos agora nessa aula. Mais uma vez, oriento que vocês leiam os capítulos sugeridos, assistam os vídeos, tá? E conto com vocês, estou à disposição para qualquer dúvida. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.